Esse vídeo é um breve resumo do trabalho realizado pela CPI dos leitos do SUS e, de forma objetiva, relata as diligências realizadas em 32 hospitais em 14 cidades do Paraná. Em quase 4 meses de investigações, foram mais de 50 mil quilômetros percorridos, 5 mil registros fotográficos, aproximadamente 60 horas de filmagens e mais de 4 mil documentos, digitalizados e armazenados em quase 100 gigabytes. Estou esperando uma vaga para me fazer minha cirurgia. Olha aqui, esperando para ser atendida? 12 dias só esperando, eles falam que é urgente. Todo dia eu sentindo dor. A Mara, minha cunhada, ela deu à luz na sexta-feira, por volta do meio-dia. No sábado, aproximadamente 10 horas da manhã, foi diagnosticado quando a criança nasceu com problema cardíaco. Não tinha leito em lugar nenhum, não havia hospital que pudesse pegar essa criança, não tinha como fazer essa cirurgia. Quer dizer, ao nosso entender naquele momento, onde criou um desespero dentro da família, a criança estava fadada ao falecimento sem recurso algum. Túlio, ele estava dormindo, aí ele caiu da cama, aí ele disse que não precisava ser feita a cirurgia, que eles puxaram o braço dele, daí encaixou. Aí eles pegaram e engessaram o braço dele. Aí na hora que saiu, ela falou que ele tinha grande possibilidade de perder o braço, por causa que ele já estava com o braço necrosado já, tinha que fazer uma amputação. Aí estava dando muita febre nele, que não parava a febre. Aí eles levaram para o centro cirúrgico, aí quando foram ver, o braço dele ainda estava necrosando depois da amputação. Aí continuou a necrosar, aí eles tiraram mais um pedaço. Uma caída assim... Ele quase perde a vida nisso aí. Para mim isso daí foi uma negligência do hospital. Né? A minha mãe, ela foi boa de saúde, ela estava ótima de saúde, ela foi para o HU no dia 3. Ela não tinha problema nenhum, o único problema que tinha o fêmur quebrado. 16 dias deitado na mesma posição, uma pessoa de 80 anos, não há pulmão que resista, qualquer leigo sabe disso. Sei, eu quero saber quem foi, quem é o culpado da minha mãe morrer, porque minha mãe não ia morrer. A CPI dos leitos do SUS nasceu do sofrimento de centenas, milhares de pessoas, de todas as idades, que diariamente buscam nos hospitais do Paraná o socorro médico, prometido na Constituição brasileira como sendo o direito do cidadão e o dever do Estado. Socorro que nem sempre chega, quase nunca é respeitado. Proposta pelo deputado Leonaldo Paranhos, do PSC, a CPI foi aprovada por unanimidade dos deputados, sensibilizados pelos dramas humanos que eram e ainda são diariamente registrados nas páginas dos jornais, dos canais de televisão e nas emissoras de rádio. Cumprido o regimento, o requerimento que pedia a CPI é aprovado pelo plenário da Assembleia no dia 3 de março de 2011. Com o apoio irrestrito da mesa executiva do Poder Legislativo, em especial do presidente Valdir Rossoni, a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Leitos do SUS é oficialmente instalada no dia 13 de abril de 2011, durante realização de sessão itinerante da Assembleia na Câmara Municipal de Cascavel. Um momento histórico para a cidade. No dia 27 de abril, a CPI dos leitos do SUS inicia oficialmente suas atividades, quando são definidas as propostas e metas de trabalho e um calendário prévio de visitas a todas as regiões do Estado. Nas primeiras reuniões, a CPI define sua formação. Deputado Paranhos como presidente, deputado Marcelo Rangel como relator, deputado Nelson Luersen como vice-presidente e os deputados Adelino Ribeiro Silva, Elton Welter, César Silvestre e Hélio Rusch como membros efetivos. No dia 10 de maio de 2011, a CPI realiza a primeira diligência externa. De surpresa, os deputados chegam ao Hospital de Clínicas de Curitiba, administrado pela Universidade Federal do Paraná. A diligência no HC escancarou problemas graves: centros cirúrgicos fechados, unidades de UTI superlotadas, falta de funcionários, médicos ausentes, mas relacionados como presentes, e um fato assustador: 133 leitos fechados e outros 46 dos 400 pactuados com o SUS não utilizados. Números que representam praticamente um hospital inteiro fechado, sob o argumento de que faltam funcionários.
mesmo o HC tendo 2.900 servidores concursados e mais de 400 terceirizados. Em 19 de maio, a CPI chega a Londrina e Maringá. Em Londrina, a primeira cidade do interior a ser visitada, os deputados encontram um quadro caótico. Dezenas de pacientes aguardando atendimento nos corredores, alguns em macas improvisadas. Um caso emblemático retrata esta situação. Uma jovem, com a perna quebrada em acidente de moto, aguardava no corredor do hospital por uma cirurgia há mais de uma semana. No hospital da Zona Sul de Londrina, o flagrante da CPI no descaso com a saúde pública e um crime de responsabilidade. 30 leitos não aproveitados por falta de equipamentos. A CPI apurou que os equipamentos foram comprados para a inauguração do hospital em 2010 e logo em seguida retirados e destinados a outro hospital. Outra situação grave denunciada e comprovada: a retenção de macas do SAMU no interior do hospital para acomodar pacientes que, de outra forma, ficariam jogados pelo chão. Ainda no dia 19, os deputados visitam os hospitais de Maringá, uma das mais belas cidades do Paraná e referência para o Brasil em qualidade de vida. Mas na saúde, uma situação dramática. Na visita ao hospital universitário, os deputados encontraram mais de 80 pacientes espalhados pelos corredores, aguardando atendimento. Alguns há vários dias, acomodados em macas, colchonetes e até em cadeiras. O símbolo desse descalabro administrativo é uma senhora de 72 anos, que já tinha recebido alta de um especialista, mas aguardava há 2 dias em uma cadeira no corredor que um outro especialista avaliasse o seu quadro e lhe desse alta. O médico, que não comparecia ao hospital há 2 dias, só veio resolver o caso por pressão da CPI. Em Maringá, a CPI encontrou um HU sucateado e sem condições de prestar atendimento por falta de investimentos nos últimos anos. Com apenas 2 salas cirúrgicas improvisadas, o HU de Maringá também sofre com obras inacabadas, falta de salas para pós-operatório e falta de equipamento para cirurgias ortopédicas. Além disso, há problemas de gestão, com ausência de profissionais médicos e excesso de servidores na área administrativa. Em Maringá, antes da ação da CPI, as pessoas estavam morrendo na fila de espera. Em 2 de junho, na visita às cidades de Pato Branco e Francisco Beltrão, os deputados da CPI encontram um quadro menos grave, mas ainda assim com vários problemas. Em Pato Branco, nos hospitais Policlínica e São Lucas, a CPI encontrou um atendimento organizado, eficiente e humanizado. Ainda assim, a comissão verificou leitos vagos, não acessados pelas centrais reguladoras. Já em Francisco Beltrão, os deputados encontraram uma situação surpreendente no Hospital Walter Pequá, também conhecido como Hospital Regional, inaugurado em 2010, com 147 leitos para atender a 42 municípios da região sudoeste. Apesar de uma grande estrutura, de estar relativamente bem equipado e com grande número de profissionais contratados, o hospital estava praticamente vazio. Dos 147 leitos, apenas 45 estavam ocupados. Enquanto 102 leitos estavam vazios em Francisco Beltrão, mais de 30 pacientes aguardavam internamento no HU de Cascavel, sendo que a ocupação dos 2 hospitais é regulada pela mesma central de leitos. Outra constatação: dos 503 funcionários efetivos, dos quais 101 médicos, a maioria não comparecia ao trabalho. Em 16 de junho, a CPI chega de surpresa a Ponta Grossa e se depara com uma situação caótica. Antes da visita aos hospitais, a CPI esteve na central de regulação e constatou que centenas de pessoas aguardavam há meses, em alguns casos até anos, por uma cirurgia. Mais grave ainda, denúncias de favorecimento na marcação de consultas e internamentos foram comprovadas. Numa visita prévia feita por emissário da CPI ao Hospital Municipal de Ponta Grossa, a constatação de inúmeras irregularidades de ordem administrativa, todas detalhadas e confirmadas no relatório principal desta CPI. Na visita dos deputados, mais problemas: equipamentos sucateados, pacientes nos corredores e atendimento desumano. No Hospital Regional de Ponta Grossa, uma situação inédita e criminosa.
Um dos maiores hospitais do estado, completamente abandonado. Um prédio de 12 mil metros quadrados, com 5 pavimentos, 150 leitos, 30 leitos de UTI e apenas 3 pacientes. Centenas de funcionários ociosos, enquanto milhares de pacientes superlotam outras unidades de saúde do município e da região dos Campos Gerais. Orçado em 16 milhões, o hospital custou 40 e ainda precisará de mais investimentos para funcionar. A CPI constatou que a obra foi finalizada às pressas para a inauguração oficial, ocorrida em 31 de março de 2010. Com isso, muitas instalações e equipamentos precisam ser substituídos ou reparados. Até o piso do centro cirúrgico, nunca utilizado, está sendo trocado por ser incompatível com a estrutura. Em 30 de junho, a CPI realiza diligências em hospitais de Paranavaí e Umuarama. Os problemas se repetem, mas não com a mesma gravidade de Maringá e Ponta Grossa. Os deputados constatam superlotação e equipamentos sucateados no pronto atendimento municipal de Paranavaí. E mais um absurdo, parte da estrutura do hospital estava sendo utilizada pelo IML, que tinha um novo prédio pronto, inaugurado, mas sem uso por problemas burocráticos. Na Santa Casa, uma situação que pode ser considerada normal dentro do quadro geral. Um dos problemas verificados foi a falta de credenciamento do serviço de oncologia, obrigando pacientes a se deslocarem até Cascavel para o tratamento. A CPI constatou que a clínica de oncologia está em perfeitas condições, com equipamentos novos e leitos disponíveis para o atendimento. Na visita ao Centro Médico Materno Infantil de Umuarama, o CEMIL, a constatação de leitos vagos em UTI, demonstrando a repetição de um problema constatado pela CPI desde a primeira diligência: falta de comunicação entre os hospitais e as centrais de leitos. Outra irregularidade constatada foi a determinação do secretário municipal de saúde para que sejam atendidos apenas pacientes de Umuarama, o que contraria o preceito constitucional da universalidade do atendimento pelo SUS. Também foram constatadas irregularidades na Clínica de Psiquiatria Santa Cruz, todas detalhadas e especificadas no relatório geral. A CPI dos leitos do SUS chega a Cascavel no dia 7 de julho. No Hospital Universitário, o maior hospital público da região oeste, os deputados constatam aquilo que emissários da CPI já haviam levantado em investigações prévias: problemas graves de gestão administrativa, excesso de pacientes nos corredores e leitos vagos reservados para situações hipotéticas. Negligência também na gestão da estrutura hospitalar. Em uma das salas, a CPI encontrou macas, cadeiras de rodas, estufas e outros equipamentos aguardando conserto e em processo de sucateamento. Em outros locais, onde deveria haver leitos com pacientes, os espaços estão sem destinação específica ou foram transformados em salas de reuniões. Além disso, por falta de gerenciamento, funcionários sobrecarregados e estressados, provocando a desumanização do atendimento. Após a visita, a CPI recebeu o relatório da Vigilância Sanitária, apontando várias irregularidades, conforme documento oficial anexado ao relatório final. Na visita a Toledo, também no dia 7 de julho, a CPI encontrou uma situação mais tranquila, mas não sem problemas. No Hospital Bom Jesus, todos os leitos estavam ocupados. Um paciente que aguardava atendimento e corria risco de morte foi internado imediatamente após a intervenção da CPI, apesar da informação de que não havia vagas na UTI. A CPI comprovou que havia 3 vagas. A visita a Foz do Iguaçu, no dia 8 de julho, também mostrou problemas. Apesar da situação aparentemente tranquila no hospital municipal, a CPI recebeu denúncias de contratação irregular de profissionais através de uma OCIP, desvios de finalidade e ausência de médicos no local de trabalho. Diante do quadro, a CPI encaminha ao Tribunal de Contas e à Secretaria de Saúde solicitação para realizar uma profunda auditoria na gestão da saúde pública de Foz do Iguaçu. Já no Hospital Costa Cavalcante, os deputados encontraram um serviço de alta qualidade, mas com diversos leitos sem ocupação, enquanto pacientes aguardavam internamento na fila de espera.
Os deputados da CPI também realizaram vistorias no Hospital Angelina Caron em 9 de agosto e nos hospitais de Guarapuava em 11 de agosto. Nas duas diligências, não foram encontrados problemas graves. No caso do Angelina Caron, um hospital 100% SUS, trata-se de um bom exemplo para mostrar que é possível realizar um atendimento humanizado e com elevado grau de satisfação dos pacientes. Em Guarapuava, a CPI encontrou o único caso, em todo o estado, em que um fiscal percorre os hospitais para verificar em loco a ocupação dos leitos do SUS. De 20 a 24 de agosto, com o relatório praticamente pronto, a CPI é obrigada a retornar a Maringá para intervir numa situação extremamente grave envolvendo a morte de um paciente. Denúncias da imprensa relatavam que pacientes idosos estavam há quase 20 dias aguardando por cirurgias ortopédicas no hospital universitário. A direção do HU alegava não poder fazer as cirurgias por falta de equipamento. Os demais hospitais se recusavam com base num pacto que dividia os pacientes pelo número final do ano de nascimento. Alguns pacientes só conseguiram realizar o procedimento através de ações judiciais e denúncias à polícia. Outros conseguiram por interferência direta da CPI. Esta situação extrema obrigou a CPI a provocar a assinatura de um novo pacto entre as partes, o que aconteceu no dia 24 de agosto, depois de uma audiência entre a CPI e diretores de hospitais. Após percorrer todo o Paraná e escancarar, junto com a imprensa, dezenas de hospitais, a CPI desmistificou a falsa verdade de que o atendimento na saúde pública é ruim porque faltam leitos e recursos. Não faltam leitos e não faltam recursos. O Paraná é o estado que mais recebe dinheiro do SUS por habitante. Em alguns casos, o dinheiro consumido mensalmente por alguns hospitais públicos, se dividido pelo número de pacientes atendidos, representa mais do que um plano de saúde privado. A investigação da CPI aponta que a causa das filas de espera e da suposta falta de leitos é a má gestão, a negligência, a incompetência na administração dos recursos e do sistema. Ao longo de 4 meses de trabalho, a CPI identificou problemas, produziu relatórios periódicos e apontou soluções em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e Ministério da Saúde. Uma das soluções apontadas pela CPI foi a criação de uma central online para monitorar, em tempo real, a ocupação dos leitos conveniados ao SUS em todo o estado. Esta central já está sendo desenvolvida pela Companhia de Informática do Paraná, a Celepar, a pedido da Secretaria de Saúde. A central de leitos online vai permitir ao governo acompanhar a situação das vagas em cada hospital, facilitar a comunicação e agilizar o internamento dos pacientes. Outros problemas pontuais apontados pela CPI, como a falta de salas cirúrgicas no HU de Maringá e a carência de pessoal no HU de Cascavel, também já foram ou estão sendo resolvidos pelo governo do estado. A parceria entre a CPI e a Secretaria de Saúde também já produziu soluções para os problemas apontados nos hospitais regionais de Ponta Grossa e Francisco Beltrão. No dia 3 de agosto, em audiência com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em Brasília, os deputados da CPI reivindicaram a abertura dos 133 leitos fechados no HC de Curitiba e a liberação de recursos para a realização do mutirão de cirurgias eletivas no Paraná. No caso dos hospitais públicos e universitários, a CPI recomenda ao governo que realize uma auditoria rigorosa para verificar número de funcionários, comparecimento ao trabalho e de que forma é feita a aplicação dos recursos. Esse resumo mostra que a CPI já produziu resultados. Em muitos aspectos e lugares, já houve melhora significativa no atendimento à saúde. E outros resultados positivos virão a seguir. Agora, é preciso dar um novo passo, iniciar uma nova fase. É fundamental continuar fiscalizando para garantir que os erros sejam efetivamente corrigidos e as soluções aplicadas em benefício da população do Paraná. Eu gostaria de, no caso, eu já fui atendido, estou sendo medicado e estou fazendo tratamento, mas eu gostaria que essa fiscalização que foi feita e está sendo feita, que continuasse, porque nós precisamos, quem precisa disso sabe como isso é importante. É um país que tem possibilidades, que está buscando crescer, entendeu? E que não se admite mais. Esses absurdos não se admite mais, entendeu? É um país do futuro, mas ele tem que ser presente. A oportunidade é agora, entendeu? Quando a modificação começa,
ela tem que sair de um contexto político, como está acontecendo na Assembleia, e vir para um contexto prático dentro como está acontecendo na saúde. A CPI do SUS, ela está vindo para somar e fazer com que esses problemas sejam solucionados. Eu tenho que pedir a Deus pelos deputados estadual do nosso estado aqui, que eles nos ajudem o povo, ajudem o povo, que o povo necessita. Olha, que não é fácil perder um da família, não é fácil. É uma coisa muito doída perder uma pessoa da família. Então a gente, hoje eu já posso nem estar falando muito pelo Danilo, meu filho, mas hoje eu já estou pensando em quem está na situação que eu passei aquele dia. Que foi muito triste, muito triste.